Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e hoje vamos falar sobre uma dúvida que a gente frequentemente vê nas lives ou até mesmo no canal, que é a seguinte: os homens também têm um borderline? Porque só escutamos falar que as mulheres têm um TPB. Todos os livros, inclusive textos, falam sempre no pronome feminino. E aí, de repente, vem a dúvida: quão frequente, se é que existe, o borderline nos homens? Então, existem alguns estudos de base populacional que dão conta que para cada mulher com borderline, tem um homem também com borderline. Isso estudo populacional, ou seja, você vai fazer entrevista na casa das pessoas ou por telefone. Mas no contexto clínico, ou seja, aquelas pessoas que procuram serviço de assistência à saúde mental ou a saúde de uma forma geral, é muito mais frequente nas mulheres, cerca de 75% dos casos. Ou seja, para cada 4 pessoas, 3 mulheres e 1 homem, num contexto clínico. Repare, isso acontece por vários motivos, mas a gente vai dizer só os principais. As mulheres, de uma forma geral, elas procuram mais a assistência aos serviços de saúde. A gente fala de serviço de saúde mental, isso também acontece. As mulheres procuram com muito mais frequência. Um outro fator é que muitos dos comportamentos que a gente observa e que são comportamentos problemáticos nas pessoas que têm um borderline, para os homens, socialmente, eles são mais aceitos. Então, comportamentos ligados a uma impulsividade excessiva. Por exemplo, o uso de bebida alcoólica, o uso do álcool, o uso compulsivo do álcool, ele é muito mais aceito entre os homens do que entre as mulheres. O uso de substância, de uma forma geral, é muito mais aceito entre os homens do que as mulheres. Comportamento sexual de risco é muito mais tolerado na sociedade entre os homens do que entre as mulheres. E por aí vai. De modo que há um atraso muito grande na busca do cuidado com a saúde mental com relação aos homens, nos homens e com relação às mulheres. Isso quando é que se busca? Que muitas vezes passa-se a vida toda e a pessoa não procura essa assistência. E isso leva a um prejuízo incomensurável para a vida tanto dos homens que têm o borderline quanto dos seus familiares. É muito frequente a gente receber pacientes que praticamente são levados pelos familiares quando a situação já está insuportável, quando já se criou uma série de problemas. Então, outros comportamentos, por exemplo, dirigir de forma irresponsável, em alta velocidade. Então, esses são comportamentos que são muito mais tolerados entre os homens. Então um fenômeno que se passa também por questões sociais. Então, como a sociedade ela é muito mais parcimoniosa com os homens para esses comportamentos, termina, ironicamente, fazendo com que eles tenham um prejuízo muito grande com relação a esse tratamento. Outras características importantes que a gente tem que enumerar aqui. No homem que tem um borderline é muito mais comum a comorbidade com transtorno por uso de substância. O uso de drogas como maconha, cocaína, crack são muito mais frequentes. Também é mais frequente o transtorno da personalidade antissocial, né? Dificuldade de obedecer regras, questões com empatia. Então, a gente fez um vídeo só sobre isso, sobre personalidade antissocial, mas para saber que quando um homem tem um borderline, essas comorbidades eles acontecem com muito mais frequência. Então, é muito importante que a gente tire essa ideia de que borderline é uma condição que afeta praticamente exclusivamente as mulheres. Existe, sim, uma demanda muito reprimida de homens que estão começando agora a buscar assistência, porque as informações estão sendo mais disseminadas e muitos estão se identificando
Os familiares também identificam, né, nesses homens o que antes eles achavam que era uma coisa normal. Por quê? Porque a gente está dentro de um contexto social onde é muito permissível com certas condutas, certos comportamentos no gênero masculino. Então, e isso é uma coisa fundamental de a gente entender, porque desde esses estudos epidemiológicos das décadas passadas, que já mostravam que a prevalência nos homens também era muito alta, que se começou a questionar esse delta tão grande aí, essa diferença, se tem essas pessoas na população, por que elas não chegam, né? Então, a partir do momento que se tem essas informações na mão, então fica muito mais fácil da gente compreender que, de repente, aquele homem que antes tinha um diagnóstico ou de um transtorno afetivo bipolar até, que é muito frequente isso, a gente surpreende muito na clínica homens que tinham um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, porque é muito menos estigmatizante do que o diagnóstico do borderline. Os homens têm isso, né? Você vai, homem com borderline? Não, isso é coisa de mulher e tal. Não, você tem bipolar. E aí a pessoa ia sendo tratada como se tivesse um transtorno afetivo bipolar, e lá pelas tantas descobre, na verdade, é uma pessoa com o TPB. Então, e isso é fundamental, porque uma vez você procurando essa assistência, você se informando sobre isso, você vai conseguir ter um controle muito maior das comorbidades, né, desses comportamentos que são relacionados ao próprio borderline, e, consequentemente, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que você simplesmente ficar tapando o sol com a peneira, fazendo de conta que nada existe e tendo uma série de comportamentos problemáticos e fora também uma série de problemas intrapsíquicos, né, como autoestima baixa, própria desregulação emocional, né, forte, que faz o homem sofrer, mas é que ele fica calado lá, não conta para ninguém, chora escondido, porque, enfim, acha que é uma fraqueza demonstrar que está passando por esses problemas todos. Então, é um processo todo que ainda demanda um certo tempo para a gente se acostumar, mas que a sociedade como um todo tem dado passos largos para uma melhor compreensão de como funciona tudo isso também, maior acolhimento a esses homens quando eles procuram um serviço de saúde e também maior conscientização de toda a população, né? Então, assim, se você se identifica porventura com esse vídeo, se você tem um amigo, um irmão, um familiar que também você acha que pode, de repente, se beneficiar dele, não deixa de compartilhar essas informações, que isso é muito importante, tá bom? Isso pode fazer diferença entre a vida e a morte de alguém. Então, também, se você tem um serviço de saúde aí na sua cidade, que você acha que em apresentando algum desses sintomas, pode de repente procurar, vale muito a pena você se cuidar, tá bom? Então aí, queria deixar um grande abraço para vocês e até breve.